Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cinja-se com a toalha. Meus irmãos, em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, diz a Bíblia: o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor é a prova da salvação. Quem não ama não é salvo. Quem não ama, diz a Bíblia, está vivendo em morte. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Portanto, quem não ama não é salvo. Quem não ama não é convertido. Quem não ama está vivendo em morte, diz as Sagradas Escrituras. Em João capítulo 13, Jesus fez um ato, uma atitude inusitada, inesperada pelos discípulos. Eles estavam ali reunidos, Jesus e os discípulos, para a Santa Ceia. E, meus irmãos, diz a Bíblia que Jesus, de repente, se levanta daquela mesa, dirige-se a uma pia, tira a sua toga, a sua túnica, toma uma toalha, cinge-se à altura da cintura com essa toalha, toma uma bacia, enche de água e volta aonde estão os discípulos e começa a lavar os pés, um a um, um a um. Meus irmãos, Jesus estava dando essa manifestação física. Naquele instante estava demonstrando aquela manifestação, porque é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer para cada um de nós, para a igreja do Senhor Jesus, o tomar a toalha. E após aquele ato, Jesus olha para os seus discípulos e diz: sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós lavai os pés uns dos outros. Metaforicamente, este ato de Jesus, o que significa essa atitude de tomar a toalha? Cingir-se com a toalha, o que significa? Meus irmãos, tomar a toalha é um ato de compromisso de amor para com o outro. Tomar a toalha tem a ver com a nossa atitude para com os outros. Tomar a toalha significa fazer de tudo que está ao nosso alcance em benefício do outro. Tomar a toalha tem muito a ver com sofrer com os que sofrem e se alegrar com aqueles que se alegram. Tomar a toalha tem a ver com andar a segunda milha. Tem a ver com dar a capa, oferecer a outra face e não revidar as injúrias recebidas. Tomar a toalha significa que quando formos maltratados, devemos agir com perdão e não com retaliação. O ato de cingir-se com a toalha, de maneira metafórica, significa e tem a ver em não usar a nossa língua para ferir os outros. Meus irmãos, eu lembro-me de Estevão, quando Estevão estava ali sendo apedrejado pelos seus opositores, que tanto o apedrejava como dizia impropérios para com Estevão. Ele, Estevão, era um homem cingido com a toalha do amor. Ele, ao invés de desejar mal àqueles que lhe diziam impropérios e lhe apedrejava, diz a Bíblia que Estevão orava e intercedia pelos seus inimigos,
pelos seus opositores. Ele ora e diz: ó Senhor, não imputes a eles esse pecado. Porque Estevão era um discípulo, ele estava envolvido, cingido com a toalha do amor. Moisés, quem pode se esquecer, quando Míriam se levantou, se revoltou contra Moisés, Deus fez com que Míriam fosse acometida de lepra. Moisés era um homem cingido com a toalha do amor. E ao ver Míriam leprosa, ele não se alegrou. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele, vendo o sofrimento de Míriam, ele orou para que Deus a curasse. Porque Moisés era o homem cingido com a toalha do amor. Em Números 12:13, ele ora dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Escute bem, meu amado irmão e minha irmã. Deus não está interessado na sua posição, na posição que você tem dentro de sua denominação. Não. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado no cargo eclesiástico que você ocupa na igreja local. Deus não está interessado no título eclesiástico que você tem. Deus não está interessado se você tem conhecimento profundos de grego e de hebraico. Deus não está interessado no seu conhecimento profundo de teologia sistemática. Deus está interessado, Deus quer, é desejo dele que você esteja cingido com a toalha da prática do amor. Irmãos, quando Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, convidou os seus discípulos para negar a si mesmo e tomar o seu jugo, ele estava conclamando aos seus discípulos para uma prática de amor. Um amor que doa a si mesmo e não um amor que satisfaz a si mesmo. O foco, escute bem, o foco do amor na Bíblia é para cima e para fora. Ou seja, é para Deus e para os outros, e não para si próprio, e não para dentro. A autonegação, tanto descrita no Novo Testamento, tanto dita por Jesus, conclama a todos nós, conclama a igreja, e chama a igreja, convoca a igreja, para que coloquemos Deus e os outros antes de nós. Eu pergunto agora, como foi que Jesus disse que o mundo reconheceria que nós éramos seus discípulos? Seria pela nossa grande fé? Ele disse, Jesus, que seria pela nossa grande fé que o mundo reconheceria que nós somos seus discípulos? Não. Como foi que Jesus disse que o mundo reconheceria que nós éramos discípulos dele? Foi pelas manifestações dos dons espirituais? Também não. Foi pelo nosso cântico, nossa performance de louvar a Deus? Não. Foi pelo título eclesiástico que temos? Também não. Jesus foi taxativo. Ele foi contundente. Em Lucas 13:35 ele diz: nisto conhecerão, nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, ele relata e diz que nós somos cartas de Deus para o mundo. Paulo aqui não está falando de pregação, não está falando de oração eloquente, não está falando de jejum, não está falando de conhecimento bíblico. Quando Paulo diz que somos cartas de Deus, ele está falando da manifestação de Cristo em nós, do reflexo do caráter de Cristo em nós. E isso só acontece quando cada um de nós estivermos envoltos, cingidos com a toalha do amor. Quem pode se esquecer de José do Egito? A mulher de Potifar acusou José do Egito de tentá-la seduzi-la. E em face a essa acusação falsa,
Diz a Bíblia que José foi lançado na prisão. E José, ao invés de denigrir, de ferir aquela mulher com palavras, ele preferiu ir para a masmorra sob a falsa acusação daquela mulher e deixar com Deus a vingança da sua inocência, a vingança da sua própria honra e a prova da sua inocência. Escute bem, rapaz, moça, senhor e senhora que está me ouvindo. O silêncio sob a falsa acusação é um dos padrões daqueles que estão cingidos com a toalha do amor. Cinja-se com a toalha do amor. Nós já morrimos com Cristo, diz a Bíblia. Isto é uma verdade incontestável para quem é convertido. Nós precisamos entender esta verdade. Nós já morremos com Cristo. Nós não temos o direito de exigir que as pessoas se retratem publicamente por elas nos ter acusado falsamente ou por ter dito impropérios contra nós. A defesa de quem está cingido com a toalha do amor é Cristo, somente Cristo. José deixou as desonrosas acusações da mulher de Potifar ficar com Deus. Deixou o caso com Deus. José permaneceu, meus irmãos e minhas irmãs, 3 anos sob a nuvem negra das acusações falsas da mulher de Potifar. Mas depois, José veio à tona. José veio à luz sem nenhuma nódoa na sua alma. Meu irmão, minha irmã, deixe de ser ferino. Deixe de ferir os outros. Aprenda que você já morreu com Cristo. Deixe de agredir. E se receber agressões, deixe o caso com Deus. Vamos nos cingir com a toalha do amor. O ato, essa manifestação de Cristo, ao dirigir-se a uma pia e cingir-se com a toalha, é o que Deus mais quer da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aprenda a cingir-se com a toalha do amor. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém. Louvado seja Deus.